E aí galera, beleza? Boa tarde. Vou gravar aqui duas videoaulas sobre o Angusta do Graciliano Ramos. Essa primeira videoaula, que vai ter mais aqui a apresentação, eu quero fazer uma introdução sobre a obra para vocês, ok? E para fazer essa introdução sobre a obra, eu preciso falar um pouquinho de quem é o Graciliano. O Graciliano é um cara que vem de uma família classe média de Alagoas, ele é alagoano, ele viveu depois um tempo no Rio de Janeiro, mas grande parte da vida dele, seja literária, seja até mesmo política, nós vamos ver que ele é muito importante. Ele vive em Alagoas, ele é oriundo do interior de Alagoas, ele tem acesso à formação, educação formal, o que era um fato raro. Ele não estuda em escolas, mas o pai dele contrata um professor que trabalha como tutor ou ensinando. O Graciliano é um cara que desde cedo se destaca pelo seu talento, pela sua inteligência, além de escritor, além de trabalhar no serviço público, ele foi jornalista, um jornalista de muito respeito, tanto em Alagoas quanto no Rio de Janeiro. Mas a vida política dele é interessante porque se destaca por duas coisinhas. Ele foi prefeito da cidade natal dele, que é Palmeira dos Índios, ou seja, e foi considerado um bom prefeito dentro dessa cidade. E ele foi secretário de Estado de Educação, o que seria tipo um secretário de Educação hoje em dia, no estado de Alagoas. E quando ele era secretário de Estado de Educação, por ter aquilo que se chama de ideias esquerdistas, ou seja, alguém acusava o cara de ser esquerdista, o governo mandava prender. E o Graciliano Ramos foi preso. E ele foi preso sem um processo formal e sem uma única prova. Ele passa 2 meses na prisão. Ele vai, depois, ele é transferido de Maceió para o Rio de Janeiro. Ou seja, ele vai ficar preso junto dos caras considerados mais perigosos, tá certo? E detalhe, ele nunca foi julgado e nunca teve uma prova, tanto que ele é absolvido por falta de provas. E é isso por quê? A culpa dele era ter tendências esquerdistas. O Graciliano sempre foi um escritor, assim como a maioria do romance regionalista brasileiro, de viés mais social. Porém, o Graciliano só vai se unir ao Partido Comunista Brasileiro após a queda do Estado Novo, ou seja, após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E é interessante que na prisão ele vai escrever um dos livros mais famosos, chamado Memórias do Cárcere, mas ao mesmo tempo ele estava escrevendo Angústia e quando ele ia publicar o livro, ele é preso. E o Graciliano ele tinha um procedimento muito padrão, ele é conhecido como o autor de frases secas, diretas, objetivas, porque ele revisava bastante o texto dele. O Angústia é um livro em que isso não ocorreu, e é um livro que desagradava o próprio Graciliano Ramos por ser excessivo. Tem muitas informações e muitas frases. Isso era uma coisa que incomodava, porque ele não pôde revisar o livro, visto que ele estava preso. Porém, nós vamos ver depois que esse excesso de coisas é fundamental para a construção da narrativa do Angústia. Galera, período literário é o modernismo da segunda geração, a geração regionalista, que teve os escritores do Nordeste como um grande destaque, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, o Jorge Amado e o Graciliano Ramos, entre eles, sendo o maior ou um dos maiores escritores dessa geração. Esta geração se marca por algumas características bem marcantes aí colocadas aqui no slide que a gente trabalhou no ano passado. É uma literatura que trata a política por meio da exclusão social, da desigualdade econômica, e como trata muito do Nordeste, uma herança que nós temos no Nordeste brasileiro é o poder coronelista. Ou seja, os grandes coronéis, mesmo com a abolição da escravatura, a proclamação da República, continuam mandando nas regiões nordestinas. Até hoje nós temos muita influência disso, nós temos nos estados grandes famílias, tá certo? Que detêm o poder. Nós temos os Collors em Alagoas, nós temos os Sarney's no Maranhão, nós temos os Gomes no Ceará, nós temos os ACMs na Bahia, tá certo? Ou seja, cada estado tem uma grande família muito poderosa e vem na origem daí. E o Angústia vai ser um livro particular. Por quê? Até o ano passado caía, até o ano retrasado, desculpa, caiu Vidas Secas.
que era um livro que era bem denúncia social. O Angústia não, o Angústia é um livro bem específico dentro da obra do Graciliano. Por quê? Primeira coisa, ele se passa no ambiente de cidade, Maceió, capital de Alagoas. Tá certo? Não vou retratar o campo em si. Apesar que o campo vai ter uma questão muito importante no desenvolvimento do personagem Luiz da Silva. O protagonista ele é problemático, ele não se encaixa com o meio. Ele não é um cara, um sertanejo, ele não é um homem do campo, não. Ele é um homem da cidade, mas ele é um homem com uma vida medíocre dentro da cidade. Além disso, é uma narrativa muito mais intimista do que politizada. É claro que haverá aspectos políticos muito importantes, por exemplo. A questão da desigualdade social é fundamental para a gente entender a composição do personagem Luiz da Silva e o antagonismo dele com Julião Tavares. Porém, dentro do Vidas Secas, por exemplo, eu tinha 4 retirantes numa família sendo explorados. São Bernardo, eu usava a lógica do explorador. Aqui não. Aqui eu tenho os pensamentos de um homem da cidade, um homem que não teve sucesso. E aí eu me aproximo muito de uma coisinha muito interessante que é a psicanálise. E aí o Freud é a figura mais interessante, que é a investigação da alma humana. É um romance da alma humana. Muitos diriam que é um romance até surrealista, a gente lançando nas vanguardas europeias. Porque eu crio situações absurdas dentro da mente do Luiz da Silva. Eu tenho uma narrativa fraturada, multifacetada, a personalidade é complexa. E o Freud ele vai dizer que a nossa personalidade ela é fraturada, ela é multifacetada. Então, a personalidade do Luiz da Silva tem traços freudianos, assim dizendo. Beleza. Aqui eu quero, nessa parte, a gente vai verificar alguns aspectos da estrutura da obra, falar um pouquinho do enredo, o enredo é bem de boa, e, a partir disso, nós vamos para o vídeo 2, que é a análise. Espaço é fundamental na construção da obra. Maceió, capital de Alagoas, mais especificamente a rua de uma cena perto da usina elétrica, ou seja, eu especifico, eu detalho o lugar, eu dou um caráter muito realista à questão na narrativa, e há um contraponto, que é a fazenda do avô, tá certo? Como eu vou ter uma constante transposição entre passado e presente, passado nas reflexões do Luiz da Silva, no narrador, sobre a sua infância, e o presente que está cometendo ele, eu vou ficar ali no jogo entre a casa do avô, a fazenda, e a situação presente. E claro, sempre tendo uma questão de nostalgia daquele passado também. Isso é uma coisa muito interessante na construção do Luiz da Silva. Beleza? E a casa atual é muito importante. Por que eu falo que o espaço é significativo? A casa atual é medíocre, é um lugar abandonado. Imagina como se fosse um conjunto de casas alugadas bem pobres, bem isoladas, em que o nível dos moradores não é de alto nível, ao contrário, é uma baixaria, tá certo? Cada um com a sua característica bem constante. Se vocês se lembrarem, tal descrição poderia descrever muito bem o cortiço do Aloysio Azevedo. Então, eu vou ter aqui algumas características do cortiço. E o espaço da casa vai definir ou não, vai ser importante para a gente definir quem é esse Luiz da Silva. E eu quis pegar aqui um trecho no qual ele fala do espaço em que ele mora. Ainda não disse que moro na Rua do Macena, perto da usina elétrica. Ocupado em várias coisas, frequentemente esqueço o essencial. Que para mim, a casa onde moramos não tem importância grande demais. Ou seja, ele tenta desvalorizar. Tenho vivido em numerosos chiqueiros. O que é a casa dele? É um chiqueiro. Tá certo? É uma casa sempre suja, é uma casa pequena, é uma casa sufocante, tá certo? Então, todos os adjetivos que ele for se referir ao lugar em que ele mora são adjetivos de caráter muito negativo na obra. Provavelmente esses imóveis influíram no meu caráter. E aqui ele já deixa uma dica, não é provavelmente influíram no caráter dele. Ele vai ser influenciado pelo que acontece nesses imóveis. Mas sou incapaz de recordar-me das divisões de qualquer deles. Não esperem a descrição destas paredes velhas que o Dr. Gouveia me aluga. E ele mora de aluguel. Isso também é uma coisa que vai ser importante porque ele vai ter um ódio do Dr. Gouveia gigantesco. Sem remorso,
por R$ 120.000 mensais, fora a pena d'água. Então, o espaço ele é importante porque ele vai influenciar na constituição de quem é esse Luiz da Silva. Tranquilo até aí, galera? Vamos para o segundo elemento constitutivo, que é o tempo. O tempo ele vai ser diferente para vocês porque ele é um tempo psicológico. Eu não tenho um tempo cronológico, ou seja, começo, meio e fim. Um tempo é o que se passa na mente do personagem. Então, na mente de Luiz da Silva, o nosso protagonista, tá certo? Então, esse tempo, ele não é um tempo preciso. Se eu for analisar de uma maneira fria, galera, a narrativa, ela começa do seu fim. Eu vou ter o fato final sendo anunciado ali no início da narrativa, eu vou ter todo o desenvolvimento da história, e quando eu vou para o final, é muito interessante eu ler a primeira parte, até os primeiros 3 pontinhos, tá certo? Problemas. Essa narrativa psicológica ela vai gerar uma dificuldade para o leitor na superposição de planos, entre o presente e o passado. O que é pensamento do Luiz? O que é realidade? Tá certo? Então, aqui a pergunta, o que é real, é muito importante. Eu tenho um narrador que eu não posso confiar e que ele manipula esse tempo de uma maneira muito interessante, tá certo? Então, eu tenho um contato direto com a subjetividade dele. E sempre que eu tenho a subjetividade, ou seja, o ponto de vista, eu tenho um olhar específico, não quer dizer que aquele é o olhar verdadeiro. Isso é muito importante. Então, tenham muitos pés para trás quando vocês forem analisar o narrador do Angústia e qualquer narrador em primeira pessoa, como a gente discutiu na nossa aula. Consequência. A sequência real dos acontecimentos ela não tem importância. Não importa o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. Tá certo? Porque está tudo embaralhado na mente. O narrador vai ter uma linha, tá certo, de raciocínio, e a partir dessa linha de raciocínio dele, ele vai colocar as coisas, seja no presente, seja no passado. Tranquilo? Ponto mais importante dessa primeira parte, o narrador. É um narrador em primeira pessoa, um narrador personagem, ponto de vista subjetivo, não confiável. O Luiz da Silva é um jornalista e um funcionário público, tá certo? Amargurado de uma vida mesquinha. Ou seja, não é um cara que é muito positivo nas suas apresentações. Além disso, ele tem um caráter depressivo e melancólico muito importante. E aqui eu coloco 2 palavras que são necessárias de destacar. Ele é propenso à autodepreciação, ou seja, ele não se valoriza, e ao autoaniquilamento, ou seja, ele tenta se aniquilar perante os outros. Eu quero pegar alguns trechos do romance para vocês analisarem isso. Falta-me tranquilidade, falta-me inocência. Estou feito um molambo que a cidade correu demais e sujou. Molambo nada mais é do que um pano sujo, é um pano de chão sujo e amassado. Ou seja, com o que ele se compara? Ele se compara com um pano de chão sujo e amassado, ou seja, ele se compara com algo extremamente depreciativo. 35 anos, funcionário público, homem de ocupações marcadas pelo regulamento, ou seja, ele é um burocrata. Tá certo? Ele está ali na burocracia do Estado. Ele vai escrever textos para elogiar o governo ou criticar outras pessoas, dependendo do que o redator quer. O Estado não me paga para olhar as pernas das garotas. E aquilo era uma garota. Então ele está paquerando alguém. Além de tudo, sei que sou feio. Galera, é claro que a gente se zoa quando está brincando, tudo isso. Mas a primeira imagem da pessoa sujeira que é feio mostra esse autoaniquilamento, essa autodepreciação bem marcante. Tá certo? Perfeitamente. Tem um espelho em casa que justifica porque ele se considera feio. Os olhos baços, ou seja, olhos embaçados, a boca muito grande e o nariz grosso, ou seja, ele tem uma boca muito grande e ele é narigudo. Ou seja, ele é um cara que não aparenta uma beleza.
E quando ele vai se comparar com alguma coisa, ele se compara com o pior dos animais possíveis. Olha só. Tipos bestas. Ficam dias inteiros fuxicando nos cafés e preguiçando, indecentes. Então ele está falando de outras pessoas que estão conversando nos cafés, tá certo? Quando avisto essa cambada, encolho-me. Colo-me as paredes como um rato assustado. Como um rato, exatamente. Fazejo dos negociantes que soltam gargalhadas enormes, discutem política e putaria. Ou seja, ele se coloca como um rato. E é interessante que a comparação com o rato vai ocorrer excessivamente durante a obra do Angústia. Então, é um narrador bem complexo. E a gente vai verificar toda a história pelo ponto de vista deste carinha. Deste cara que é extremamente depressivo, autodepreciativo, melancólico. Então, imagina você verificar uma história de uma pessoa a partir do ponto de vista de uma pessoa amargurada. Você já vai verificar que provavelmente não vão ter bons acontecimentos. É um narrador que ele vai usar um monólogo interior, ou seja, a mente dele. Nós vamos estar ali entre os fatos que ele relembra, em que ele seleciona. Então, ele não coloca todos os fatos. Ele seleciona os mais marcantes. E as reflexões do passado dele. Ou seja, como a nossa mente é confusa, o texto vai ser confuso. Consequências dessa escolha. E aí estão as dificuldades do livro, na minha opinião. É uma narrativa fragmentada, tá certo? Eu tenho uma coisa sendo narrada aqui, eu vou para outra coisa, eu vou para outra coisa, eu vou para outra coisa, eu não tenho uma sequência linear. É uma narrativa duvidosa, tá certo? Eu quero depois focar com vocês em dois personagens, que é o Julião Tavares e a Marina. Será que o Julião Tavares e a Marina são daquele jeito? Isto é uma coisa muito importante de ressaltar, porque a gente está vendo do ponto de vista do cara que está incomodado com os dois. Então imagina o seguinte, imagina que eu não gosto de tal pessoa. A minha visão sobre aquela pessoa vai ser boa? Nem um pouco. Então, a gente tem que verificar aí que eu tenho dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Uma narrativa sem capítulos. Então vocês vão ver que tem 3 pontinhos ali quando há mudança. Por quê? Se há uma lógica quebrada, se eu não tenho uma sequência, por que eu vou ter capítulo? Não faz sentido. O capítulo serve para organizar. E eu tenho o uso de flashbacks constantes, tá certo? E aí, galera, eu tenho esses flashbacks com o objetivo que passo... Desculpa, eu vou consertar aqui. Vamos fazer uma correção na hora. Tudo bem? O passado, que eu esqueci de colocar aqui, explica o presente. Então, o que significa? Que o comportamento do Luiz da Silva de agora é explicado a partir da análise do passado dele. Então, o narrador é uma figura muito importante. Se tiver alguma coisa que pode cair sobre esse romance, é uma das minhas apostas. Beleza? E os personagens? Eu tenho um grupo de personagens criados a partir dessa perspectiva. Eu tenho aqueles personagens, na sua maioria, que eu vou chamar de personagens tipos, tá certo? Ou estereótipos, se vocês preferirem esta palavra. E eu vou dividi-los em 3 grandes grupos, porque eu tenho personagem pra caramba. E eu me perco, de vez em quando, nesses personagens. Eu tenho os personagens da infância na fazenda, da pensão em Maceió, que foi o primeiro lugar que ele morou na cidade grande, e da casa da Rua do Macena. E eu vou ter um foco maior em 2. Não vou ficar analisando todos os personagens, mas aqueles que eu considero importantes. Da Fazenda, eu quero que vocês observem o Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva, que é o avô, que morre senil, ou seja, louco e decadente, ele vai perdendo as posses. Assim, a Germana é a avó, a gente vai comentar na análise da questão da submissão da mulher. E observa, o avô tem um nome quilométrico. O pai já vai diminuindo, Camilo Pereira da Silva, até chegar ao Luiz da Silva. A questão do sobrenome gigantesco também era uma marca de importância. Isso indica que o Luiz da Silva ele vem de uma família decadente do interior que vai morar na cidade. Então a decadência dele tem uma justificativa nos seus antepassados, tá certo? E o sobrenome é uma marca disso. O sobrenome grande marca o valor social muito grande, tá certo?
O imperador Dom Pedro tinha um sobrenome quilométrico, colocando assim, e vai diminuindo. O pai já perde alguma coisa, o Luiz só fica o da Silva, que é o mais comum dos sobrenomes. E um outro personagem aqui que eu acho importante, que eu vou voltar nele, é o José Bahia, que é um justiceiro. É um homem religioso, mas que é pago para fazer justiça com as próprias mãos. Tá certo? E é um personagem que vai influenciar o nosso amigo Luiz da Silva. Nos personagens da pensão, tem a Dona Aurora, que é a dona, o Macedo, que é o cara, o Luiz da Silva, ele sempre escreveu e guardou seus escritos. Desculpa aí o sono, galera. Ele guarda seus escritos, tá certo? E um dia o Macedo vê, acha bonito e fala, vou te pagar tanto. E o Luiz acha uma outra renda, que é o quê? Que é vender os escritos dele. E o Dagoberto, por quê? O Dagoberto é o cara que teve sucesso. Era um estudante de medicina, era um repórter muito talentoso. E o Luiz sempre vai lembrar dele. Personagens da casa que ele mora, ou seja, personagens do presente. O doutor Gouveia é o proprietário do imóvel que ele mora, é sempre visto como mesquinho, por quê? Porque o Luiz está sempre devendo um aluguel. Ele fica pé da vida que o cara cobra. O Moisés é o único personagem na obra pelo qual o Luiz nutre uma simpatia. Tá certo? É um filho de um judeu, de perseverança, de caráter marxista, e que sonha com a revolução. Tá certo? Então é uma referência à intelectualidade de esquerda da época. E é o único cara que ajuda o Luiz. E o Luiz tem um carinho grande por ele, é interessante. O Pimentel, que é um amigo, o seu Ivo, que é um mendigo, que eu vou voltar quando a gente falar da história. O lobisomem, que é um estereótipo de um homem velho, que não fala com as pessoas e que mora com duas moças mais novas, que muitos acham que é a filha. E aí a galera cria história, né? Se você não fala com eles, quem conta um conto, aumenta um ponto, já diria o ditado. O que acontece? A galera fala, são filhas dele, o cara transa com as meninas, cometendo incesto. Ou seja, o povo é bem maldoso. A dona Rosália, que é uma mulher cujo marido é caixeiro viajante, que divide a parede do quarto dela é junto com a parede do quarto do Luiz. E quando o marido volta, os dois ali estão com os ânimos à flor da pele, e os dois, quando o marido volta do trabalho, tá certo, das longas viagens, tem noites de relações sexuais ardentes, que vão deixando o Luiz incomodado, porque ele se imagina estando ali e vivendo também aquela relação sexual. A Antônia, que é uma criada e que se deixa seduzir e iludir fácil pelos homens. A dona Mercedes, que é uma mulher que é amante de um figurão da cidade e, sendo amante desse cara, mantém um marido e uma filha, tá certo? Então, é uma mulher que usa da sua sexualidade para conseguir sobreviver. A Vitória, que é empregada do Luiz, a gente tem esse sobrenome irônico porque ela fica escondendo dinheiro no quintal e está sempre pensando em contas de como ganhar mais dinheiro. A dona Adélia e o seu Ramal, que são os pais da Marina, são pessoas humildes, pessoas trabalhadoras e que não têm boas condições de vida. Que vale a pena retratar aqui é o Julião Tavares. Eu vou ter um triângulo, que é a Marina, o Luiz e o Julião Tavares. Se o Luiz é um cara ferrado, que não se dá bem, que é medíocre, que tem uma ocupação medíocre, que é feio, o Julião Tavares nos é apresentado pela figura do Luiz. Então é claro que ele não é bonito. O Luiz gosta das roupas, dos bens, do carro, mas ele acha o Julião Tavares péssimo. Ou seja, o Julião Tavares vai representar o oposto. Ele é um burguês que está crescendo socialmente e vai representar todo esse status. E como esse burguês que está ascendendo socialmente, ele consegue as coisas em benefício próprio, tá certo? Adjetivos utilizados: ele é pedante, ele é asqueroso, ele é pegajoso. Como o Luiz constrói a imagem? Ele é gordo, vermelho, monstruoso. Eu tenho quase um monstro sendo colocado. E o João Tavares é interessante. Ele é um cara que aparentemente é gente boa, legal pra caramba, vive dos negócios da família, gosta de falar de política, sempre defendendo seus interesses. Mas uma coisa ele gosta, ele é um cara com dinheiro. O que ele faz? Ele engana moças mais humildes para fazer o quê?
para conseguir o que ele quer delas, ou seja, para conseguir as relações sexuais e se dá bem. E aí eu preciso de uma moça humilde, Marina. E a Marina ela não é humilde, a Marina é uma mulher extremamente interessante, porque ela é pobre, mas ela é vaidosa, ela é sensual, tá certo? Então a sensualidade é um livro que da época foi considerado também muito escandaloso, porque a questão sexual era muito à flor da pele, tá certo? Eu falo de bunda, eu falo dos peitos sem nenhum pudor. Ela é fútil. A Marina é aquela mulher que só quer saber de dinheiro e de status. Ou seja, ela não tem conteúdo nenhum. Ela é uma mulher fútil. Ela tem sonhos mais altos do que a sua condição social permite. Então ela é uma mulher humilde, mas ela tem o sonho de conseguir o status. Tanto que a mulher que ela inveja é a dona Mercedes. Ela é criticada pelo pai que não aprova os hábitos. Então o pai chega um momento a falar com o Luiz que o cara que casar com a Marina tá ferrado, que a filha dele nunca daria uma boa esposa. E o Luiz vai associá-la muitas vezes à figura da Berta. A Berta é uma personagem que é só citada. A Berta era muito comum na época. O rapaz, quando chegava aos seus 14, 15 anos, ele tinha que ter sua iniciação sexual para virar homem. E o Luiz teve sua iniciação sexual com a prostituta, que é a Berta, tá certo? E sempre ficou marcado a figura da Berta para ele. E o Luiz, durante muitos momentos, vai associar a Marina com a Berta, pela questão da sensualidade, tá certo? Pela questão da vaidade, pela questão do fogo, de ser quente. Então, esses são os personagens. A história é bem simples. O enredo tem um triângulo amoroso. Marina. Luiz é interessado em Marina. Então, ele está lá na sua casa, eis que muda uma família, e ele se interessa por uma jovem morena extremamente sensual, que é a Marina. E ele está na seca. E ele começa a ter delírios com a Marina. Tem delírios dele apalpando todo o corpo dela, dele beijando todo o corpo. E ele começa a se interessar a Marina. Não tô fazendo nada mesmo, tá certo? Dá uma bolinha ali, só que a Marina não vai para os finalmentes. O Luiz quer ir para os finalmentes e a Marina não vai. O Luiz quer, a Marina não vai. Qual é a solução? Vamos nos casar. Porque se a gente se casar, eu consigo o que eu quero. Pensamento estúpido, sim. E a Marina, ela vai querer fazer um enxoval. Só que o Luiz é um ferrado, financeiramente falando. Ele tem poucas economias. O que ele faz? Ele dá as economias na mão da Marina para ela fazer um enxoval, só que a Marina é ligada a luxo. Então ela compra pouquíssimas coisas de seda, de altos tecidos. O Luiz fica pé da vida. A Marina quer ter uma casa com porcelana, com todas as quinquilharias possíveis e imagináveis. O Luiz, cara, eu quero casar com você porque eu quero transar com você. É basicamente isso. Tá certo? E aí, um amigo, tá certo, apresenta o Luiz ao Julião Tavares. O Luiz não gosta, mas o Julião é aquele cara chato que ele vai levando. E o Julião conhece a Marina. Ele se interessa, a Marina é atraente. E aí, se a seta aqui coloca que só o Luiz teve interesse pela Marina, a Marina só enrolou o Luiz, aqui não, aqui houve ambos interesses. Eu tenho uma narrativa de interesses. A Marina, quando o Julião Tavares dá bola para ela não pensa duas vezes em desfazer ali o noivado com o Luiz e dar bola para o Julião Tavares sair com ele. E o Julião Tavares quer a Marina. Ambos têm interesses diferentes. O Julião Tavares quer o sexo, quer aquela mulher, quer possuir, quer transar com ela. A Marina não, ela vê no Julião Tavares a possibilidade de ascender socialmente. O que acontece? O Julião Tavares consegue o que é. Para o Julião Tavares ela transa. Por qual motivo? Porque ele é diferente do Luiz, ele tem dinheiro, ele tem grana, ele tem status. Conhece o princípio da lei de Murphy. Se algo está ruim, pode piorar. O que piora, a Marina engravida. O Julião Tavares fala que não vai assumir. Ela faz um aborto clandestino, tá certo? O Luiz observa ela lá, xinga ela de todos os nomes. O Luiz é um cara obsessivo, a gente vai descobrir isso depois. E ele quer se vingar do Julião Tavares. Num dia que o Julião Tavares já está com outra menina, ele espera o cara sair. Quando está na rua deserta, ele pega uma corda que ele ganhou daquele mendigo lá, o seu Ivo. Ele enforca o Julião Tavares
tá certo? Comete o crime e ele vai para casa desesperado. E aí, esse desespero gera a angústia, tá certo? Então, o enredo é basicamente isso. É uma narrativa de amor que tem um crime passional no final. E a gente vai discutir depois na análise da obra como que esse crime passional pode ser visto do ponto de vista teórico e crítico literário. Beleza, galera? Obrigado pela atenção aí. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.